Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma vez partilhar a tua palavra. Em nome do teu Filho, que o Senhor nos ajude a ouvir, entender e aplicar nos nossos corações. Amém. Queridos, hoje é mais um daqueles dias muito difíceis. O nosso irmão, pastor Heleno, perdeu uma filha, Joquebede, 15 anos, que há uns 7 meses lutava contra um câncer no cérebro, perto ali da junção do cerebelo. Várias cirurgias, várias expectativas, várias esperanças. E hoje o Senhor recolheu. Semana passada, umas 2 semanas atrás, o nosso amigo, o pastor Agostinho. Na semana anterior, o seu pai, seu Agostinho, velhinho, o profeta, o presbítero. E é isso que a gente tem ouvido falar. Mortes e família sofrendo, pessoas sofrendo, economia sofrendo, todo mundo sofrendo. E quando a gente olha para tudo isso, bate um desespero. E a pergunta é: onde está Deus, né? As pessoas fazem, às vezes a gente se faz na hora do desespero. O que pregar, o que falar, como consolar. Eu tinha pensado em outro texto para partilhar, mas depois do dia de hoje, envolvido agora à tarde com o pastor Heleno, na verdade desde ontem, eu lembrei desse texto e eu queria partilhar com os irmãos. O texto de Lucas 7, Deus visita o seu povo. Esse livro foi escrito por Lucas com o objetivo de relatar o ministério de Jesus. E se você ler um pouquinho antes, você vai perceber aqui que antes dessa cena, deste momento, nós temos a cura do servo de um centurião. Um homem muito importante que procura Jesus atrás da cura pelo seu servo, e Jesus faz uma cura maravilhosa, e Jesus está indo para a cidade, a uma cidade chamada Naim, e a multidão estava atrás de Jesus, e de repente, passando por Jesus, vinha um cortejo. E tem 2 cenas que eu lembro muito nítidas na minha cabeça. Uma é lá na Bolívia, em Guajará-Mirim, que é lá do outro lado de Guajará. Eu, quando adolescente, vi um cortejo. E as pessoas vinham com um caixão nas costas, e elas cantavam e gritavam e choravam. E a multidão descendo, subindo do porto para ir fazer compras, se divertindo, e vinha aquela multidão. Outra vez eu trabalhava na UTI, e a UTI ficava em cima do hospital, tinha uma rampa para descer, e nós estávamos trocando o plantão, e nós estávamos começando o plantão, a turma chegando, conversando, falando, e revendo os amigos, subindo, e de repente estava descendo um corpo. E a mulher, os filhos atrás chorando, e a gente se encontrou. Queridos, Jesus estava passando por um cortejo. Atrás de Jesus, uma multidão curiosa, discípulos, pessoas que queriam milagres. Do outro lado, a Bíblia faz questão de dizer que vinha uma viúva que enterrar o seu filho único. Sabe o que significa?
significa que a mulher não estava indo enterrar o filho, ela estava indo enterrar a si mesma. Ela estava indo enterrar o seu sustento, a sua esperança, a sua perspectiva. Quando o pai morria, o filho mais velho assumia. Ela só tinha um filho. O marido morreu, agora o filho morreu. Aquela mulher não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada, ela não tinha perspectiva. Ela ia ser uma viúva que ia ficar por ali dependendo dos favores como tantas viúvas, né? Muito provavelmente esse seria o fim dela. E aqui nós temos descrito uma das 3 ocasiões em que Jesus ressuscitou um morto. E a pergunta que esse texto me traz, principalmente no final dele, no versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que acontece quando Deus visita o seu povo? Quando Deus resolve tabernacular, quando Deus resolve se apresentar, quando Deus resolve chegar. Primeira coisa, queridos, versículo de 11 a 13. Quando Deus visita o seu povo, há compaixão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma mulher viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela. Se compadeceu. O termo é muito bonito, que quer dizer assim, ele foi movido pelas entranhas. A dor daquela mulher tocou Jesus. O sofrimento daquela mulher tocou Jesus. E Jesus fala uma frase para essa mulher, que é uma das frases que mais me irrita em velório. Não chores. Como não chorar? Ela estava enterrando seu filho único, uma viúva que já perdeu o pai. É como se a gente olhasse para Dani, a esposa do Agostinho, e falasse assim: Dani, não chora. E aí uma semana depois, quando morre o seu sogro, fala: não chora. É como se a gente falasse para Jo hoje, que perdeu uma filha de 15 anos, não chore. Ou para o pastor Heleno: pastor, não chora não. Tem uma música que diz assim: tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Como é que eu falo não chore? Por que eu posso falar não chore? Por que Jesus olhou para essa mulher e falou não chore? Mateus 10, 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como ovelhas que não tinha pastor. Queridos, Jesus já se compadeceu de você? Você se compadece das pessoas que estão sofrendo? Nesse momento, com tanta gente sofrendo ao seu redor, você se compadece? Você tem compaixão? A dor do outro é algo que te toca. Sabe por que Jesus não falou não chores? Porque quando Deus visita o seu povo, além de compaixão, há também ressurreição. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que tivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Queridos, Jesus para um funeral. Ele estava vindo com aquela turma feliz de um milagre que acabara de acontecer. Jesus para um funeral. Ele olha para aquela mãe, fala para ela não chorar. Toca no esquife, ou seja, no caixão, era tipo um caixão aberto. Ele toca no caixão e fala assim: levanta, levanta. É interessante que em 1 Coríntios 15, 55, o apóstolo Paulo fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, ao entender o poder de Jesus, ele brinca com a morte. João 10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A dor que nos cerca, ela só pode ser sanada com o nome e com o poder de Jesus.
Efésios vai dizer em Efésios 2:10, 2:1, que diz que ele nos deu vida, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Queridos, você já recebeu essa ordem de Jesus? Levanta, ressuscita. Jesus já restituiu na tua vida o que o pecado tirou? A presença de Deus é tão real ao ponto de você não ter mais medo da morte. Não ter mais medo da morte. Porque ressurreição não é algo físico apenas. Ressurreição é algo muito além disso. É verdade que os nossos corpos serão ressuscitados, mas ressurreição é algo espiritual. Algo que acontece a partir do toque de Jesus, da misericórdia de Jesus, da compaixão de Jesus com a nossa situação. E é por isso que o apóstolo Paulo entende tanto isso. Ele fala lá em 1 Coríntios, quando ele brinca com a morte, fala assim: e aí, morte, cadê? Cadê a tua vitória? Você não é tão poderosa, cadê a tua vitória? Quando Deus visita a sua terra, o seu povo, além de compaixão, além de ressurreição, o nome de Deus é glorificado. Versículo 15 e 16. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Querido, mesmo sendo Jesus o autor do milagre, o nome de Deus é glorificado. Aliás, nós nascemos para glorificar o nome de Deus. O objetivo da nossa vida é a glória do nome de Deus. Foi muito interessante ouvir hoje o pastor Heleno falando o tanto que Joquebede glorificou o nome de Deus. O tanto que ela exaltou o nome de Deus enquanto esteve internada ali no Hospital do Amor. O tanto que ela emanava Deus. Por um dia ter recebido a visita de Deus. Deus já visitou a tua família? Deus tem visitado a tua igreja? Você pode glorificar o nome de Deus? Todas as vezes, queridos, que Deus visita o seu povo, existe compaixão, ressurreição e glorificação do seu nome. Talvez você esteja no cortejo da alegria, da gratidão, exaltando a Deus pelo que Ele tem feito por você. Talvez você esteja no cortejo do luto. E aqui entra o nosso papel. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Jesus nos comissionou a fazer a sua obra. Uma obra de compaixão, uma obra de misericórdia, de ressurreição, de glorificação. As pessoas que vão tocar na vida das outras em nome de Jesus somos nós. E nesse momento tem muita gente precisando ser tocada em nome de Jesus. Nós crentes não podemos ficar alheio à dor do outro. Não podemos. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente indo enterrar a sua própria vida, os seus sonhos, as suas expectativas, os seus projetos. Tem muita gente que ainda não recebeu a visita deste Deus. E você pode levar um cartãozinho em nome desse Deus. Sabe quando alguém vai fazer uma propaganda e te entrega um cartão em nome de Deus, em nome de alguém? Somos nós. Nós somos os agentes desse Deus. Nós somos os missionários desse Deus. Nós um dia fomos tocados, o nosso caixão foi tocado e nós ressuscitamos em Jesus. Queridos,
Perder um filho, uma mãe, um pai é desesperador. Perder um filho, uma mãe e um pai sem Jesus não é só desesperador, é desesperançoso. É não ter expectativa da ressurreição pós-morte é a pior coisa que uma pessoa pode ter, porque a vida dela é só isso aqui. Então, quando perdeu, todo desespero é justificado porque é só isso aqui. Nós não. Nós sofremos, nós choramos, nós sentimos, nós lamentamos, nós ficamos de luto, mas nós temos a certeza que o nosso Deus venceu a morte. E muita gente, queridos, que vai estar passando pelo mesmo processo que nós estamos passando. Que nós passamos com o pastor, que nós passamos com o presbítero, que estamos passando hoje com a Joquebede, amanhã no enterro dela, que certamente passaremos aí os próximos dias. A nossa irmã Dara perdeu a sua sobrinha, e tanta gente perdendo tanta gente. A irmã Zélia perdeu o seu irmão. Muita gente sofrendo. Só que Deus já nos visitou. Deus já teve compaixão de nós. Deus já fez em nós uma obra de ressurreição. E o nome de Deus já foi glorificado na nossa vida. Agora nós precisamos fazer isso com as outras pessoas. Nós precisamos ir tocar as outras pessoas. Nós precisamos olhar para elas como Jesus olhou e falar: não chore. Não é para impedir o sofrimento dela, mas é para ensinar uma perspectiva maior do que essa dor. Queridos, se os nossos sonhos, a nossa vida se limita apenas a essa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Você está levando Deus, queridos, para visitar a família das pessoas? Você está sendo agente de Deus? As pessoas que estão sofrendo aí ao teu redor, perceberam Deus? Será que elas podem sofrer tendo a certeza da compaixão, da ressurreição e da glorificação do nome de Deus? Hoje, mais uma vez, eu ouvi a frase: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, de um pai que perde uma filha. E eu tenho 2 filhas. E eu estou arrasado com essa história. Porque não tem como não colocar-se no lugar dele. Como é que vai ser minha reação? Como é que vai ser a tua reação? Se nós formos crentes, se nós já fomos visitados por Deus, nós vamos sentir compaixão. Nós vamos saber da ressurreição. E o nome de Deus será glorificado. Mas como é que é a vida daquele que não tem Deus? Daquele que não pode ter essa certeza de compaixão, de ressurreição, de glorificação? Prega para ele, queridos. Vai lá. Toca no caixão dele. Para o teu cortejo de alegria e sente a dor do outro. Permita que a dor do outro toque o teu coração. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Não foi só para celebrar. Não foi só para jubilar. Mas foi para chorar com os que choram. Foi para proclamar o nome de Jesus nesses momentos tão delicados que as pessoas estão precisando. Que Deus te abençoe. Que você consiga tocar nos caixões, ser tocado pela dor do outro e levar compaixão, ressurreição e glorificação do nome de Deus. Deus te abençoe.